Fala pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora, vamos levar o melhor do futebol amador, o futebol profissional, o futebol amador. Vamos dar destaque para o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que está classificado em duas competições, tanto na Santa Rita como no Melado. E no futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro, data FIFA, está rolando a data FIFA, e o futebol brasileiro está parado para alguns times. A gente vai ter apenas os jogos atrasados nesse período. Futebol europeu, o destaque é a Eurocopa. Vamos falar dos resultados da quinta-feira, vamos falar também dos resultados de hoje e os jogos do final de semana para a Eurocopa. Vamos falar de eliminatória sul-americana, que acontece, aliás, a rodada, né? Rodada de número 5 aconteceu nesse meio de semana e o Brasil, mais uma vez, decepcionou. O Brasil perdeu de virada para a Colômbia. A gente vai falar desse jogo do Brasil, esse jogo que, infelizmente, né, o Fernando Diniz conseguiu atrapalhar a seleção brasileira, colocou centroavante de lateral esquerda, foi realmente uma salada. O Brasil não jogou absolutamente nada e a gente vai falar desse jogão de bola que aconteceu ontem lá na Colômbia, onde o Brasil acabou perdendo, e o Brasil, né, é tal coisa, um grupo, né, as eliminatórias sul-americanas vão, a maioria dos times, né, a disputa são 20 times, 20 não, 10 times, são 10 times, e 7 times irão jogar a próxima Copa do Mundo. 7, assim, não, são 6,5. 6 times e meio irão, porque são 6 vagas diretas e uma vaga pela repescagem. Então é uma chance muito grande e o Brasil, né, tem chance demais de estar na próxima Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, mas a verdade é que o futebol brasileiro está atrasado, não está jogando absolutamente nada, e a gente vai ver o que vai acontecer, principalmente nos próximos jogos do Brasil. O Brasil tem um jogo importantíssimo contra a equipe da Argentina, jogando no Maracanã. E o nosso programa sempre acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Como eu falei, o nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação, então a gente vai direto para as notícias, né? Vamos direto para as notícias. Antes de mandar um abraço, uma boa noite para a Lidiane curtindo o bate-bola. Um abraço também para o Gerard, para a Tia Maria, todos de casa. Como eu falei, o bate-bola que tem a apresentação do professor Elisane e do Juan Pablo, mas hoje, né, hoje o Juan está impossibilitado de fazer o bate-bola. O Juan, que infelizmente, né, pegou uma virose aí e ele está impossibilitado de participar do programa de hoje, o Juan Pablo. Mandar um abraço também aqui no Barro Preto para a comadre Conceição, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ela, gente da melhor qualidade. A comadre Conceição sempre que pode, curte o bate-bola. Tá certo? Então, na medida do possível, vá deixando aí a sua mensagem, quem quiser ajudar a gente a fazer o bate-bola, na medida do possível, se a internet deixar, né, porque a internet é cheia de problemas, às vezes não dá para a gente ver todas as mensagens. Vou mandar em Sobrar um abraço para o compadre Ivani, também curtindo o bate-bola, tá certo? Então a gente vai começar o bate-bola de hoje falando justamente do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que está classificado, né? Classificado lá na Santa Rita, está classificado também no Melado, o Cruzeirão da Massa, que não joga nesse final de semana, está de folga, só treinando na areninha, visando as próximas competições, que é justamente
Dia 10, lá no Melado, o Cruzeiro que está lá comendo o Fortaleza de Barreiras, está classificado para a semifinal. Então, dia 10, não conheço o adversário sai nesse final de semana, e dia 10 tem esse jogo do Cruzeiro lá no Melado. Então, o Cruzeirão na semifinal, se ganhar, estará na final. Vamos lá, mais uma vez, um abraço em Sobral para o Padre Ivani, curtindo o bate-bola, um abraço para ele, para o Fabinho, para Eloy e também para Samara, todos em Sobral, curtindo o bate-bola. Então, o Cruzeirão, como nós estávamos falando, aguarda também na Santa Rita o sorteio. Lá, o sorteio para conhecer o adversário lá na Santa Rita, quartas de finais. Infelizmente, lá também está só o segundo quadro, porque o primeiro foi eliminado nos pênaltis no último final de semana. Mandar um abraço em Fortaleza para o compadre Adílio, também curtindo o bate-bola. Um abraço também para a comadre Jaqueline, para Clarinha e para Edilânia, né, também, sempre que pode, curte o nosso bate-bola. Tá certo? Então, o Cruzeiro, mandar um abraço para todos os dirigentes, torcedores, para o treinador Levi, para os presidentes, né, o Padre Elvis e para o Dedé que curte o bate-bola no YouTube. Tá certo? Então a gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook. E hoje, lógico, sentindo a falta, né, do Juanzinho. O bate-bola sem o Juan realmente não fica legal, né? O bom mesmo é quando o Juan pode participar. Tá certo? Então, na medida do possível, a gente vai tentando tocar aqui o bate-bola hoje sem o Juan. Mas, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, o Juan estará aqui participando do bate-bola, tá certo? Ainda falando de futebol amador, a gente vai ter nesse final de semana a grande final, dia 18 de novembro, também conhecido como amanhã, na primeira Copa, lá na Arena Juremal, é a final da primeira Copa Society, organizada pelo meu amigo Kleber Carneiro e também pelo meu amigo o Ivanaldo, a partir das 16 horas, jogão de bola. Essa final acontece entre o Fortaleza, aliás, o Santos do Murucum e o Fortaleza de Canafístula vão jogar disputando o terceiro lugar, e a grande final, né, é o São Caetano e o PSG de Cacimbas. Vai ser sensacional, vai ser show de bola. Em Santana, mandar um abraço para o Padre Valdemir, curtindo também o bate-bola, ele que é torcedor do Fluminense. Então, só ajeitar aqui para a chamada lá da Copa do meu amigo Kleber Carneiro, que vai ser nesse final de semana. Um abraço para o Kleber Carneiro. É o Faustão que o diga, né? Programa ao vivo, a gente é desse jeito mesmo que acontece, e a gente vai, com certeza, agora ver, né, a chamadinha do jogo. Antes de mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, Albeci Ripardo, ele que é torcedor do São Paulo, também torcedor do Fortaleza, e a gente vai ver agora a chamada, né, da grande final lá do meu amigo Kleber Carneiro. Um abraço para ele. Vem aí a grande final da primeira Copa Society da Arena Juremal, na localidade de Chinelo, Santana do Acaraú. É neste sábado, dia 18 de novembro, a partir das 16 horas. Competição das equipes na preliminar: Atlético do Mulungu e Fortaleza de Canafístula. Na partida principal, PSG de Casinhas e São Caetano de Cacimbas. E atenção para a premiação: primeiro lugar, R$ 1.200 mais troféu. Segundo lugar, R$ 800 mais troféu. Terceiro lugar, R$ 400 mais troféu. E quarto lugar, R$ 200 mais troféu. Goleiro menos vazado, R$ 100 mais troféu. Artilheiro, R$ 100 mais troféu. E melhor técnico, R$ 100 mais troféu. Após os jogos, terá diversão garantida com duas grandes atrações: Pisada Show e Neguinho do Piseiro. Haverá segurança a noite toda, muita bebida e comida. Patrocínio: Eliseu Oliveira. Oficina Multimarcas. Organização Magno. Secretário de Obras Dezinho. Prefeito Meu Deus. Seguro DPVAT é com radialista Domingo Sávio. Lava Jato São Francisco. Organização João Filho. Programa Ao Centro. Organização
Organização Jean Alves. Bate-bola. Organização Professor Elisânio e Juan. Requintes Floricultura. Organização Arlindo. Anacleto Construções. Organização Marcleto e Daniela. Vereador Sávio Mendes. Eloá Modas e Acessórios. Secretário de Agricultura Arlene Farias. Secretário de Cultura Wesley Souza. Socorro Carneiro. Francilene Carneiro. Haroldo Sarafim. Aldair do Tabuleiro do Gado. Lúcia da Caeira. Cantinho do Lanche e Açaiteria. Organização Alice e Francisco. Valdeirês Carneiro. Paulo Cornélio. Henrique Carneiro. Ivanaldo Souza. Ponto do Queijo. Organização Marlon Silvino. E Océlio. Zenete. Organização Martins. E Alex Design. A grande final da primeira Copa Society da Arena Juremal na localidade de Chinelo, Santana do Acaraú. Tem a organização dos amigos Kleber e Ivanaldo. Tá aí, rapaz, a chamadinha aí lá da grande final da Copa do Meio Kleber Carneiro. Vai ser sensacional, vai ser show de bola. Grande tarde e noite, né? Tarde e noite de futebol. E vai ter também, né? Grande show, muita música ao vivo. A Albercia Ripardo aqui tá brincando, né? Chamada. Mandar um abraço aí pro amigo Kleber Carneiro. Vai ser sensacional essa grande final lá da primeira Copa Society da Arena Juremal. Agora vamos falar de Série B. A Série B que a gente teve no final de semana, no meio de semana, início de semana, a equipe, o Vitória, né, tinha conseguido o acesso, tinha ganho no finalzinho da equipe do Novo Horizontino, 2-1, e com isso precisava apenas, caso o Criciúma e o Juventude não ganhassem os seus jogos, o Vitória garantiria o título, e foi o que aconteceu. A equipe do Guarani empatou em 1-1 com o Criciúma, e o ABC segurou o Juventude, foi 0-0. Com isso, Vitória é o grande campeão da Série B, garantido, né, na mesma semana que garantiu o acesso, no mesmo dia, né, no outro dia conseguiu o título. Vitória que pela primeira vez consegue o título nacional, o grande Vitória da Bahia, né, o Vitória que está subindo e está contando aí com o descenso do Bahia, o Bahia que está num momento muito ruim, tá certo? Na sequência, com chances reais ainda de subir para a Série A, nós temos o Criciúma, o Juventude e o Atlético Goianiense fecha o G4, com chances reais o Sport, o Vila Nova, o Novo Horizontino, o Mirassol e o Guarani, tá certo? Esses times ainda têm chances de subir para a próxima, aliás, de subirem para a primeira divisão do próximo ano. A ABC está lembrando que nesse momento está jogando Ituano e Chapecoense. Se sair gol, o nosso plantonista com certeza vai informar para a gente esse jogo, né, que é lá embaixo, na zona da degola. Se ganhar, o Ituano se livra, né, e rebaixa a Chapecoense. Então, na sequência, nós temos o que não vai cair nem vai subir, o CRB, o Ceará Sporting Clube, o Botafogo, o Avaí conseguiu sair, o Ituano está com 40 pontos, a Ponte Preta com 38, Tombense com 37, esses todos estão fora do Z4. A Chapecoense, que está jogando nesse momento, está indo para 37 pontos, o Sampaio Corrêa tem 36, o Londrina tem 28 e o ABC 22. O ABC e o Londrina já foram rebaixados. Então a Chapecoense precisa pontuar, precisa ganhar para, na última rodada dentro de casa, conseguir a sua permanência na segunda divisão do futebol brasileiro. A Chapecoense que caiu muito, né? Principalmente depois que aconteceu aquele acidente, a Chapecoense acabou perdendo muito dinheiro, né? E a equipe da Chapecoense está tendo dificuldades agora para se manter na Série B do futebol brasileiro. Como eu falei, está rolando a bola. O Ituano e a Chapecoense, o Ituano ganhar, se livra e rebaixa a equipe. Aliás, e pode rebaixar a Chapecoense, né? Porque vai ter o restante da rodada. Se a Chapecoense não ganhar, ela corre risco de ser rebaixada já nessa rodada. Tá certo? Então, jogão de bola rolando. 14 minutos do primeiro tempo. O nosso plantonista Albercinho Ripardo está de olho. Saiu um golzinho, ele informa para a gente aqui em tempo real. Então, hoje ainda a gente tem o Londrina contra a equipe do Novo Horizontino. Amanhã, o Vila Nova e o Ceará Sporting Clube. O Vila Nova que se cuide, o Ceará nesse final de Série B não tem mais chance de subir, mas ele complicou o Sport Clube do Recife, complicou a equipe
do Mirassol na última rodada. Aliás, o Ceará, depois que ficou sem chance de subir, resolveu jogar bola, tá ganhando jogos difíceis. E joga com o Vila Nova, mas o Vila Nova é favorito. O Vila Nova tem chances ainda de ascender a Série A do futebol brasileiro do próximo ano. Então, o Criciúma recebe amanhã a equipe do Botafogo, o Mirassol, jogão de bola contra a equipe do Atlético Goianiense, um confronto sensacional. E o Juventude joga com a Ponte Preta que joga ali para sair, para se distanciar da zona de rebaixamento. O Guarani recebe o ABC já rebaixado. O CRB recebe o Tombense que estava quase livre, rapaz. Teve uma boa recuperação, mas com essa derrota para a Ponte Preta acabou se complicando o Tombense. E o Sampaio Correia, que está na zona da degola, enfrenta o Avaí que passou boa parte dessa competição na zona do rebaixamento. Essa rodada vai ser sensacional e pode, né? Pode acontecer rebaixamento de alguns times, né? Caso esses times que estão na zona de rebaixamento não ganhem. Mandar um abraço para o meu amigo Zé Neto Jacques, gente da melhor qualidade. E ele está aqui sentindo falta, né? Cadê o Juan? O Juanzinho, infelizmente, tem um probleminha aí de saúde, probleminha de garganta, mas se Deus quiser, meu amigo Zé Neto Jacques, na próxima segunda-feira, o Juanzinho estará aqui. Você sabe que o bate-bola sem Juan não é a mesma qualidade. Daí um abraço para meu amigo Zé Neto, ele comentarista, entendedor de futebol, comentarista da Resenha Esportiva, torcedor do Ceará Sporting Clube, meu amigo Zé Neto, gente da melhor qualidade. Então a Série B está pegando fogo, está no finalzinho, né? Então, um abraço aí, mais uma vez, pro Zé Neto, né? Ele falando aqui que está com probleminha também de garganta, assim, estamos todos, exatamente, todo mundo nessa quintura, rapaz, acaba realmente complicando e a maioria das pessoas, né, pega resfriado, problema de garganta, principalmente os mais jovens, né, e o Juanzinho, infelizmente, está com esse problema e está fazendo falta. Aliás, é a segunda vez que eu faço um bate-bola sem o Juan. A primeira vez eu achei horrível, hoje também não está muito legal. A gente é acostumado, sempre está dialogando, né, o ABC e o Padre está lembrando. E realmente, né, quem é acostumado a fazer, como o próprio ABC faz, acostumado a fazer sozinho, ok, já dá o recado, mas eu sou acostumado com o Juan, inclusive até para compartilhar hoje no perfil, foi difícil, o Juan faz falta, com certeza. Um abraço aí para o amigo Alberto Ripardo e para o meu amigo Raimundo Jaco Pereira. A Série A do futebol brasileiro, essa também está sensacional, né? O Botafogo perdeu a liderança e para muitos, né, a imprensa do sul do país crava o Botafogo como sem chance, né, sem forças para reassumir essa liderança. Passou 7 meses na liderança, mas agora é o Palmeiras, né, com 62 pontos, o Botafogo com 60, o Grêmio é o terceiro colocado, Red Bull é o quarto, o quinto é o Atlético Mineiro, o sexto é o Flamengo, o sétimo o Atlético Goianiense, o Goianiense não, o Atlético Paranaense, o Fluminense é o oitavo, o Cuiabá é o nono, o São Paulo é o 10º, o Corinthians é o 11º, Fortaleza é o 12º, Internacional 13º, o Santos é o 14º, aí já complica, né? Todo mundo olhando para baixo, o Vasco é o 15º, o Bahia é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o 17º, dentro da zona da degola, o Goiás é o 18º, o Coritiba é o 19º, e o América Mineiro, já rebaixado, é o Lanterninha. Lembrando que a gente não vai ter rodada cheia, a rodada cheia só no próximo final de semana, e o que acontece é que a gente vai ter, começando amanhã, os jogos que estão atrasados. Atrasada, claro que vocês são aqui, sempre Palmeiras, torcendo para o Palmeiras. O Palmeiras que tem grandes chances, né, de, mais uma vez, conseguir esse título, né? O Palmeiras que no dia 26 estará na Arena Castelão, e eu já sei que vai gente aqui do Barro Preto. A minha irmã Erilhânia está em Fortaleza e vai também curtir esse jogo do Palmeiras com a equipe do Fortaleza. Falando do Fortaleza, tem jogo atrasado amanhã na Arena Castelão, a partir das 18h30. Com certeza o meu amigo Alberto Ripardo estará ligado. O Fortaleza precisa ainda de alguns pontinhos para se livrar da degola. O Fortaleza entra em campo contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que contratou o treinador, né, Paulo Autori, o treinador nesse restante de competição. O Cruzeiro, que tem 2 jogos atrasados, se ganhar, coloca o Bahia no Z4. O Cruzeiro, que era até então treinado
pelo Zé Ricardo. O Zé Ricardo acabou sendo demitido. Mais uma vez, mandar um abraço para a Mário Conceição e para o Gabriel. Mário Conceição, gente da melhor qualidade, sempre que pode, curte o bate-bola. No dia 23, a 22, também conhecido como próxima quarta-feira, tem outro jogo atrasado, é Cruzeiro e Vasco. Então, o Cruzeiro joga amanhã na capital cearense contra o Fortaleza, joga na quarta-feira no Mineirão contra o Vasco. Então, tem duas chances, né? Se ganhar um, sai da zona da degola a equipe do Cruzeiro, e o Vasco, né, que teve uma vitória importantíssima contra o América. Se ganhar, consegue se distanciar dessa zona perigosa, tá certo? Que o meu amigo Jaco Pereira está dizendo que no dia 25, grande final da Copa do Riacho das Flores, portuguesa do Riacho das Flores, a portuguesa do assentamento, não é? Portuguesa do assentamento Morrinhos, e a transmissão da resenha esportiva. Tá aí, grande Zé Neto, essa grande competição lá no Riacho das Flores. É portuguesa também, outro time lá do Riacho das Flores, é o Palmeiras, não? Palmeiras do Riacho das Flores contra a portuguesa do assentamento. Tá aí a notinha do meu amigo Zé Neto, com certeza estará nos comentários, a resenha esportiva estará fazendo a transmissão desse grande jogo. Falar em transmissão, mandar um abraço para o meu amigo Bena, né? O Bena, que é diretor-geral da TV Esporte Interativo, não, né? Da TV TV FP Esporte, e sempre faz transmissões, e nesse final de semana estará na final, aliás, do torneio, né? Lá do Carlos Cordeiro, lá no Bar do Pirral, vai ser sensacional, e com certeza o Bena está lá com toda a equipe. Ele vinha, né, para a Lagoa do Serrote para fazer o jogo lá, mas não vai dar certo. Ele estará num torneio de penalidade. Agora sim, né? É Palmeiras do Riacho das Flores contra a Portuguesa do assentamento. Se não me falha a memória, o Zé Neto, esse time da Portuguesa é bicampeão lá, né? Bicampeão, ganhou nos últimos 2 anos. O Cruzeiro do Valverde foi campeão no ano passado na categoria aspirante. Esse bom time da Portuguesa do assentamento é um time sensacional, e tá aqui, ó, tá lembrando, né? Que a Portuguesa do assentamento chega à terceira final. É sensacional, rapaz. É grande time, né, ali do assentamento na região de Morrinhos. E o meu amigo Alberto Ribá tá lembrando aqui que é 5 mil, o campeão vai ganhar 5 mil reais. Então é uma boa premiação. Ainda falando de Série A, a gente tem um jogo na próxima quarta-feira que não vale de absolutamente nada. O Fluminense joga contra o São Paulo. O Fluminense ganhou a Libertadores, está garantido na próxima Libertadores, está ali no G8, né? O São Paulo também ganhou a Copa do Brasil, está garantido na Libertadores, está ali entre os 10. Então é um jogo que não vale absolutamente nada. Esse jogo será no Maracanã. No dia 29, aí tem os últimos 2 jogos atrasados. É sim, esse português do assentamento é o time do zagueirão Bione. Bione é campeonismo, né? Para onde vai, esse cara levando o troféu, vai ser sensacional. Mas essa final, agora o time da casa, né? Palmeiras do Riacho das Flores, que é um bom time, contra a portuguesa do assentamento, que já mostrou que é bem competitiva, tanto é que é bicampeão lá. E o Alberto está lembrando aqui, né, que é o torneio lá do Bar do Pirral, que é 5 mil pau. 5 mil pau de premiação. Eu falei errado, falei que era a Copa lá, a Copa do Riacho das Flores do Zé Regina, tá certo? Na quinta-feira, a gente tem o Fortaleza, o segundo jogo atrasado, contra o Botafogo. O Botafogo, se ganhar, reassume a liderança da competição. Aí passa a depender única e exclusivamente dele. Aliás, passa não, ele depende apenas dele. O Botafogo, se ganhar os 5 jogos que tem, é campeão. Mas se perder, até o empate favorece a equipe do Palmeiras. E o jogão de bola é no Maracanã, justamente o Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Quem ganhar esse jogo está vivo, né? Porque vai ficar 2 pontos da equipe do Palmeiras, estará vivo ainda na disputa pelo título do futebol brasileiro. Agora vamos falar de eliminatória sul-americana. A gente teve ontem, Brasil, Albercinho, tá difícil. Tá difícil, a seleção brasileira tá passando muita vergonha. Muita vergonha. E ontem, mais uma vez, antes a notinha aqui, o meu amigo Raimundo Jaco Pereira aqui está dizendo que viu o troféu lá do torneio do Pirral, e eu também vi.
E ele está parabenizando a organização, que é muito bonita e realmente. Um torneio, aliás, um troféu muito bonito. Quem escolheu um troféu que realmente, né, faz gosto quem ganhar, colocar na estante esse grande torneio lá do Carlos Cordeiros, do Roger Farias, e tem mais gente na organização que terá transmissão da TV FP, a direção-geral do Benarte. Então, as eliminatórias sul-americanas, a gente teve ontem a Bolívia, né, conseguiu a sua primeira vitória, 2-0 no Peru. O Peru não assusta absolutamente ninguém. Venezuela 0-0 com o Equador, a Argentina perdeu 2-0 para o Uruguai. A Argentina nunca tinha perdido para o Uruguai na Argentina e perdeu ontem na Bombonera 2-0 para o Uruguai. Grande jogo da equipe do Uruguai. A Colômbia de virada 2-1 em cima do Brasil, e o Chile empatou em 0-0 com a equipe do Paraguai. Com isso, a classificação da Argentina em primeiro com 12 pontos, o Uruguai é o segundo com 10, Colômbia é o terceiro com 9, a Venezuela é a quarta com 7, o Brasil, aliás, com 8, o Brasil está na quinta colocação com 4 pontos, o Equador é o sexto com 5, o Paraguai é o sétimo com 5, o Chile está em oitavo, o Bolívia em nono, e o Peru não ganhou de absolutamente ninguém. Lembrando que o Brasil só é quinto colocado porque o Equador começou com 3 pontos a menos. Caso contrário, o Brasil estaria na sexta colocação. A ver se está lembrando aqui que a seleção brasileira já tomou mais gol do que a eliminatória da Copa passada. Realmente, ontem o Diniz deu uma bagunçada na seleção. O Brasil, quando perdeu o Vinícius Júnior, ele colocou um garoto lá. Ele vai ter colocado um jogador mais cascudo, né? Tem colocado o jogadorzinho que entrou na lateral esquerda, esqueci o nome agora, rapaz, jogador do Grêmio, PP. Era para ter colocado ele naquele momento. Então, e quando saiu o Rodrigo, era para ter colocado o Rafael Veiga, né? Colocou um atacante, o Brasil se perdeu, já estava perdido, a Colômbia estava dominando o jogo e o Brasil foi batido facilmente contra a equipe da Colômbia, que estava com fome de bola, rapaz. Aquele cara, jogador do Liverpool, jogou muita bola, sozinho ali, tomou conta da zaga da seleção brasileira. A rodada número 6 acontece nessa terça-feira. O Paraguai recebe a Colômbia, o Uruguai recebe a Bolívia, com certeza vai ganhar mais um jogo, a equipe do Uruguai. O Equador recebe o Chile, Brasil e Argentina, 9h30 no Maracanã, jogão de bola. Aliás, eu estou até em dúvida se esse jogo do Fluminense contra a equipe do São Paulo será no Maracanã mesmo, porque o Brasil joga terça-feira no Maracanã com a Argentina e o Flamengo joga quinta também no Maracanã com a Argentina. Acredito, não sei se você tem essa informação, mas eu acho que esse jogo do Brasil, do Fluminense na quinta-feira com o São Paulo não será no Maracanã, seja em Cariacica. O Brasil, se perder para a Argentina, poderá ficar em na sétima colocação. É o que está falando aqui o meu amigo Albeci Ripard, realmente, né? Mas assim, eu acredito que é um jogo diferente, a mobilização é maior, eu acredito que o Brasil possa ganhar da equipe da Argentina. A Argentina, né, que é a atual campeã do mundo, e ontem perdeu para um dos times também que são muito rivais. Tanto a Argentina como o Uruguai, a rivalidade é muito grande, e ontem o Uruguai se deu melhor, acabou ganhando lá na Argentina. Tá? Então vamos ver o que acontece nessa Copa, aliás, nessa eliminatória sul-americana, que está realmente pegando fogo, e o Brasil é um vexame a cada rodada. Vamos falar agora da Copa de Santa Catarina, onde a gente teve as semifinais. Quem ganhar estará na Copa Milionária do Brasil. Já sai a tabela, né? Sai a tabela no início do ano, sai a tabela da Copa do Brasil. É sim, o Alves está lembrando que é o clássico latino, com certeza, né? Passando o Rio da Prata ali, quem está no Uruguai chega na Argentina e vice-versa, né? Então é muito próximo, por isso que ontem tinha muita gente, muitos torcedores do Uruguai lá em La Bombonera, nesse jogo do Uruguai, que ficou para a história, né? Um jogo histórico, a primeira vez que o Uruguai ganha em solo argentino, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, próxima Copa do Mundo, que tem 48 seleções, então não tem como o Brasil ficar de fora. O mesmo Brasil apanhando, vexame atrás de vexame, nunca tinha perdido 2 partidas seguidas em eliminatórias,
perdeu para o Uruguai e para a Colômbia, nunca tinha perdido para a Colômbia em eliminatórias, perdeu. Então o Brasil está numa situação muito difícil, todo mundo ganha do Brasil. E o bate-bola está acontecendo aqui hoje, infelizmente sem o Juanzinho está fazendo muita falta hoje no bate-bola. Então a gente teve lá pela Copa de Santa Catarina, o primeiro jogo, o Ercílio Luz havia ganho do Marcílio Dias 2-0. Então a equipe do Ercílio Luz devolveu 2-0 e ganhou nos pênaltis. Então o Marcílio Dias está classificado para a grande final. A outra final, o Avaí tinha perdido para o Concórdia de 1-0 e voltou a perder 2-1. Então o Concórdia também está na final. Os dois jogos da finais acontecem dia 19, também conhecido como domingo, né? Domingo, o primeiro jogo, Marcílio Dias e Concórdia, e o segundo jogo, dia 26, Concórdia e Marcílio Dias. Então, dois times aí, né? Intermediários, dois times pequenos lá de Santa Catarina. Um estará na Copa Milionária do Brasil. Desbancou, né, a equipe do Avaí, da Chapecoense. Esses times que estão envolvidos também na Série B do futebol brasileiro. Agora vamos falar da Copa lá da Argentina. Copa da Liga Profissional. A gente teve na segunda-feira o Sarmiento Júnior 0-0 com Godoy Cruz e o Instituto 0-0 com Barraca Central. 2-0. Quem gosta de aposta e cravou esses 2-0, com certeza ganhou dinheiro. A gente pede desculpa aos nossos amigos que hoje algumas mensagens não está dando para a gente ler, né? Porque, como eu estou sozinho, não deu para compartilhar aqui o bate-bola. Tá certo? Então, com isso, depois de 3 rodadas, o grupo A tem o River Plate na primeira colocação, o Huracan é o segundo, o Independiente é o terceiro e o Colón é o quarto. O Boca Júnior, né, tá chegando não, é o nono colocado do grupo B, o líder é o Godoy Cruz, o Belgrano é o segundo, o Racing Clube é o terceiro e o Central de Córdoba é o quarto, é a liga profissional lá da Argentina. Lembrando que lá na Argentina tem 2 competições. E a gente já tem competição marcada para começar em 2024. É o Campeonato Cearense. O nosso manjadinho vai começar. Primeira rodada, dia 20 do 1, Fortaleza e Horizonte no Castelão, Caucaia e Barbalha no Raimundão, Iguatu e Atlético Cearense no Morenão, o Maracanã e o Ceará no PV, Ferroviária e Floresta também no PV. E a primeira rodada do nosso manjadinho, lembrando que o Ceará enfrenta o Maracanã no PV, só que o mando é da equipe do Maracanã e o Fortaleza estreia no Maracanã contra a equipe do Horizonte. O meu amigo Alberto Ripado está lembrando aqui que essa má fase da seleção brasileira na década de 60, isso aconteceu também na década de 60, fazia muito tempo, né, que o Brasil não passava por uma fase tão ruim, rapaz, onde nada dá certo para a seleção brasileira. A segunda rodada, a gente tem o Barbalho e o Fortaleza no Romeirão, o Ceará e o Floresta no PV, o Atlético Cearense com o Ferroviário do Raimundão, o Horizonte com o Maracanã do Domingão, o Iguatu contra o Caucaia no Morenão. Eu falei aqui alguma coisa no Romeirão, né? No Morenão, tá certo? A terceira rodada, Caucaia e Ferroviário no Raimundão, Ceará e Atlético Cearense no PV, Fortaleza e Iguatu no Castelão, Barbalho e Maracanã no Romeirão e Floresta e Horizonte no PV. Lembrando que só são 5 rodadas. A primeira fase só são 5 rodadas. A quarta rodada a gente tem Ferroviária e Fortaleza. O clássico, né, o primeiro clássico, é o clássico das cores. Dia 7 do 2, valendo pela quarta rodada. O Maracanã recebeu o Iguatu no Domingão. O Ceará com o Caucaia no PV. O Horizonte com o Atlético Cearense no Domingão. E o Floresta contra o Barbalho no PV. Quinta rodada é a quinta e última rodada. Caucaia e Horizonte no Raimundão. Atlético Cearense e Barbalho no Domingão. Ferroviário e Maracanã no PV. Fortaleza e Ceará no Castelão. Eu acho um erro total da Federação Cearense de Futebol. São 2 grupos, 5 times de cada lado, e eles colocam o Clássico Rei, a nossa melhor mercadoria, como dizia o Sérgio Pinheiro, a nossa melhor mercadoria, ele coloca na última rodada, onde com certeza o Ceará estará classificado e o Fortaleza também. Então esse jogo não vai valer absolutamente nada. É para colocar na segunda ou na terceira. Porque caso um dos dois tropece nas primeiras rodadas, que é difícil,
mas início de competição isso pode acontecer, então o clássico passaria a valer muito. Então, na quinta rodada, a Federação Cearense só faz besteira, então coloca o Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei do ano, dia 18/2, valendo pela quinta rodada, com certeza os dois já estarão classificados na primeira colocação, lembrando que são 5 times em cada grupo, o primeiro de cada grupo classifica direto para as semifinais e os outros dois, né, o segundo e o terceiro de cada grupo, se classificam para irem, com certeza, para uma espécie de quarto de final. Aí o segundo de um grupo pega o terceiro de outro, e o terceiro do outro grupo pega o segundo do outro, para daí sair os dois times que irão enfrentar os primeiros colocados. É uma competição muito curta. O Albeci está lembrando que o Albeci é contra, né? Competição muito curta, apenas 5 rodadas. O Albeci está dizendo que é uma competição muito ruim. E é realmente complicado, principalmente para os times pequenos, né? Porque Ceará e Fortaleza tem a Copa do Nordeste, tem as outras competições, o próprio Ferroviário, né? Mas os outros times formar um time para 5 rodadas, depois ficar desempregado e esperando, né? Para as competições nacionais, a quarta divisão começa só no final de maio para início de junho. Então os times passam muito tempo parado. O Albeci não deixa de ter razão. Tá certo? Então, o Manjadinho, primeiro Clássico Rei, dia 18 de fevereiro. E essas 5 rodadas, elas acontecem muito rápido, durante um mês, né? Começa dia 20 de janeiro a competição, e a última rodada é dia 18/2, num mês, né? Decide essa primeira fase, aí a gente vai para o mata-mata, né? Muito rápido, porque tanto o Ceará e Fortaleza estarão na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e com certeza, né, o Fortaleza vai estar, talvez na Libertadores, não, que é muito difícil, mas estará na Sul-Americana, com a pontuação que tem 2 jogos a menos, tem chance sim. Então, por isso, o nosso Manjadinho é tiro curto. Agora, vamos falar, já chegando no final do bate-bola, como eu falei, o bate-bola hoje, sem o Juan. Sem o Juanzinho, com certeza, volta na próxima segunda-feira. A gente teve o jogo atrasado, né? A gente já tinha, o Israel já tinha feito um jogo no início da semana, e na quarta-feira jogou Israel e Suíça, foi 1-1. Jogo atrasado, o Israel, na data FIFA anterior, não tinha jogado por conta da guerra lá com a Palestina. Então, o Israel, nessa semana, fez 2 jogos para recuperar esses jogos atrasados. Na quinta-feira, também conhecido como ontem, a gente teve o Azerbaijão 2-0 em cima da Suécia, surpreendente esse resultado. A Bulgária 2-2 com a Hungria. Chipre perdeu de 3-1 para a Espanha. Estônia 0, Áustria 2. Geórgia 2-2 com a Escócia. Eslováquia 4-2 na Islândia. Liechtenstein perdeu 2-0 para Portugal. Luxemburgo 4-1 em cima da Bósnia. E Montenegro 2-0 na Lituânia. Hoje a gente teve rodada. E o primeiro jogo, aqui em homenagem ao Juanzinho, se ele tivesse, com certeza ia fazer algum comentário desse jogo. Cazaquistão, para surpresa de 0 pessoas, ganhou da equipe do San Marino. O surpreendente desse jogo é que o San Marino fez um gol. Foi 3-1. Mandar um abraço para Sarinha Matheus, minha aluna do 9º ano, torcedora do Mengão, torcedora do Ceará Sporting Clube, torcedora do Real Madrid. Um abraço para ela. Essa sim, a comadre que vocês estão aqui. Não, mas o Juanzinho faz falta. Eu sempre olho para o lado, de vez em quando. E aí, Juanzinho? Mas hoje ele não está. É bom quando ele está, mas muito obrigado aí pelas palavras. A comadre Conceição, torcedora do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, torcedora e colaboradora. E também torcedora do Palmeiras. Então, em homenagem ao Juanzinho, o San Marino fez um gol. Então, perdeu para o Cazaquistão 3-1. A Finlândia fez 4-0 na Islândia do Norte. Macedônia 1-1 com a Albânia. Dinamarca 2-1 na Eslovênia. A Inglaterra 2-0 em Malta, só 2-0 em Inglaterra, tá de brincadeira, né? A Itália 5-2 na Macedônia do Norte. Polônia 1-1 com a República Tcheca. Foram os jogos de hoje. Nesse sábado, também conhecido como amanhã, a gente tem Armênia com o País de Galho, Bulgária com Andorra, Letônia com a Croácia, a França com Gibraltar, Israel contra a Romênia, a Holanda contra a Islândia e a Suíça joga com Kosovo. São os jogos desse sábado. Domingo, Hungria contra o Montenegro, a Sérvia com a Bulgária, a Bélgica contra o Azerbaijão, Suécia e Estônia, Bósnia e Herzegovina contra a Eslováquia,
Escócia e Noruega, Espanha e Geórgia, Liechtenstein e Luxemburgo, que jogo, Portugal e a Islândia. Segunda-feira, Albânia e Ilhas Faro, que jogo, Eslovênia e Cazaquistão, a Islândia do Norte com a Dinamarca, Macedônia do Norte contra a Inglaterra, República Tcheca e Moldávia, San Marino contra a Finlândia, é o jogo que o Juan com certeza vai acompanhar, e a Ucrânia com a Itália. Então, o nosso bate-bola de hoje, as principais informações eram justamente essa. O Juanzinho já vem colocar o hino. Hoje a gente vai fechar com o hino do Flamengo, né? Vamos homenagear o Flamengo que nessa semana fez 128 anos, a torcida do Flamengo, que esse ano não comemorou o título, mas fez a festa no aniversário do Flamengo, 128 anos, e o Juanzinho vem colocar o hino do Mengão. Então a gente agradece os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. A gente pede desculpa, né? Porque hoje, infelizmente, não deu para a gente acompanhar as mensagens direito, né? Eu estava sozinho, como eu falei, o Juanzinho faz falta, né? Mas na medida do possível, a gente levou o melhor do futebol mundial, do futebol brasileiro e do futebol amador, principalmente o Cruzeirão da Massa, que está se preparando. Como eu falei, não tem jogo nesse final de semana, não tem amistoso. O Cruzeiro que joga dia 10 lá no Melado, com certeza o Barro Preto em peso estará lá no Melado torcendo pelo nosso Cruzeirão da Massa para ir à final dessa grande competição, a Copa Alves Ferreira, e a gente vai ficar aqui na torcida, o Cruzeiro ir para a final. Como eu falei, agradeço demais, Comadre Conceição, todos que ajudaram, a Sarinha Matheus, que deixaram aqui a sua mensagem. E a gente retorna, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com a presença do Juan, com mais um bate-bola. Se Deus quiser, o Juanzinho 100% estará aqui falando de futebol. O Juanzinho, que é um profundo conhecedor de futebol, principalmente futebol europeu. E vamos ficar com o hino do Flamengo. Mandar um abraço também para o meu amigo Dedé, o Dedé que curte o bate-bola no YouTube, né? Ele não acompanha ao vivo, mas sempre que a gente coloca no YouTube, o Dedé acompanha o nosso bate-bola. Tá certo? Boa noite. Até a próxima segunda-feira com mais um bate-bola. Fique com o hino do Mengão, o maior clube do Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do mundo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fica, muita limpa, se a pessoa vai morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do Flamengo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele é quinta, muda livre, já pensou